Glória a Deus, a paz do Senhor, nossos amados irmãos, bênção do nosso Deus, uma boa noite de salvação a todos. Irmãos, estava aqui eu meditando na palavra santa, na palavra do nosso Deus e no poder do nosso Deus, né? Quando assim ele estava na sua criação, criando, né, as primeiras coisas, como o livro de Gênesis nos cita, Deus para criar as árvores, ele fala com a terra. Deus para criar os peixes, né, os répteis, ele fala com o mar. E Deus para fazer o homem, ele fala consigo mesmo, como ele dita na palavra de Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é? E eu tive meditando e observando aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 11, que assim disse assim Deus, e disse-lhe Deus, produza a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie. Então, quando Deus vai criar ali as árvores, né? Ele fala com a terra, né? Que a terra viesse a produzir a árvore. Então, se nós meditar nessa parte, nós sabemos que a árvore veio da terra. E se a árvore veio da terra, então ela tem uma coligação. As suas raízes, né? É ligado à terra. E uma árvore, quando ela é arrancada do seu habitat natural, que é a terra, a tendência dela é o quê? A tendência dela é morrer. Se nós fizermos esse exame, se nós testar, e se nós for observar, nós arrancamos uma árvore do seu habitat natural, ela morre. Não demora muito, ela morre. E se nós observar mais adiante, nós vamos ver ali Deus também, quando criou a espécie dos répteis, dos animais marinhos, né? Ele fala com o mar, com as águas. Ele disse na palavra de Deus, no livro também ainda de Gênesis, né? Nós vemos aqui no verso 20, que diz assim, e disse Deus, produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente. Então, como nós vemos aqui, que Deus, ele fala com as águas, para que a água viesse produzir abundantemente as suas espécies. Então, nós logo vemos que se nós tirar um peixe desse da água, do seu habitat natural, a sentença dele é a morte. Com certeza, ele não vai sobreviver se nós tirar ele do ambiente, do seu ambiente natural. Então, com certeza, ele também tem uma coligação com as águas. Os peixes dependem da água, as árvores dependem da terra para sobreviver. E se nós for mais adiante, nós vamos ver ainda no livro de Gênesis, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 1, ainda no verso 27. Nós vamos ver agora a diferença. Deus, ao criar a árvore, ele comunica a terra, para que a terra viesse produzir as suas árvores segundo as suas espécies. E quando ele veio a produzir, né, aos répteis, aos peixes marinhos, ele fala com as águas, para que as águas viessem produzir segundo as suas espécies. Mas quando se trata de nós, seres humanos, seres especiais, Deus, ele fala consigo mesmo, porque ele vai fazer o quê?
Ele vai nos criar conforme a sua imagem e a sua semelhança. Veja só o capítulo ainda de Gênesis, capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, se nós observar e nós raciocinar, nós refletir nesta palavra de Deus, nós dependemos de quem? Dependemos de Deus. Se nós se desligar de Deus, nós morreremos. Então, nós refletimos nessa mensagem de hoje. A árvore precisa da terra para sobreviver. Os peixes precisam da água para sobreviver. E nós precisamos de Deus para sobreviver. Se nós sair, aleluia, do nosso habitat natural, que é o nosso Deus, né, nós morreremos. E não é à toa que nós vemos no livro também de João, no capítulo 14, e o verso 6, que vai dizer bem claro, no capítulo 14, verso 6, diz assim a palavra santa, a palavra do nosso Deus: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a vida. Está, aleluia, nos auxiliando com a sua palavra, que ele é a vida. E nós viemos dele. E para nós sobreviver, nós precisamos dele. Se nós se afastar e se nós se desligar de Deus, automaticamente nós morreremos, porque nós temos uma coligação com o nosso Deus. Se nós se desligar, certamente nós morreremos. No livro ainda de João, no capítulo 15, e o verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, nada nós podemos fazer. Porque nós somos o quê? Nós estamos mortos sem Deus. Então, que essa palavra possa refletir no teu coração. Dependemos de Deus. Cada ser, cada vida depende, aleluia, do seu habitat natural, né, do seu ambiente. Então, nós observamos e trazemos isso para nossas vidas. Deus fala com a terra, para que as árvores venham a ser produzidas através da terra. Deus fala com as águas, para que os peixes possam ser reproduzidos pelas águas. E Deus fala consigo mesmo, como ele diz na palavra de Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos, aleluia, uma espécie de um pedaço, né, vamos dizer, do nosso Deus. Se nós se desligar de Deus, nós morreremos. Ou seja, no capítulo ainda 15 do livro de João, o verso 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, serás lançado fora com uma vara, e secará, e os colherá, e lançarás no fogo ardente. Então, se nós estiver, aleluia, com ele, nós ganharemos a vida. Mas se nós estiver sem ele, nós perderemos a vida. Nós somos como um galho seco, né? Um galho tirado da árvore, um galho tirado da árvore, nós já sabe que a tendência dele é morrer, vai secar. E secando só presta para o fogo. Então, meu irmão, nessa noite você possa refletir nessa mensagem. Nunca se aparte de Deus. Nunca se desligue de Deus. Porque Deus é a vida. E Ele traz a nós sempre a esperança. Que com Ele nós viveremos. E sem Ele nós morreremos.
Então, muita gente se arrisca, muita gente tenta, né, se desligar, e muita gente tem perecido, e muita gente tem morrido, e nós temos visto. Permaneça com Deus. Quem permanecer com Deus, vida e vida eterna para sempre. Então, é um conselho e uma palavra poderosa para que possa você meditar. Siga a sua vida, mas com Deus, porque sem Deus nada podereis fazer. Então, muitos tentam, mas não conseguem a vida eterna. Amém?